A paz do Senhor para todos, é uma alegria, uma satisfação podemos estarmos mais uma terça-feira nessa live. Todos sabem meu nome, né? Pastor José Osório, presidente da igreja aqui da Assembleia de Deus de Itupeva, já faz 19 anos. E agradeço a Deus por Deus ter me concedido essa oportunidade. Quero nesse momento fazer minha oração de agradecimento a Deus, minha gratidão a Deus pela vida, pela saúde, por minha família, agradecer a Deus pela igreja de Itupeva, agradecer a Deus pelos momentos tão maravilhosos que nós temos passado, mesmo meio diante dessa pandemia, mas Deus está presente em nosso dia a dia. Irei orar nesse momento. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, eu oro agradecido ao Senhor por mais um dia de vida, pela oportunidade que o Senhor tem me dado de poder estar no santuário, adorando ao Teu nome. Agradeço ao Senhor pela vida, pela saúde, pela salvação da minha alma, pela minha família. Agradeço ao Senhor pela igreja de Itupeva, por todos os irmãos, Senhor. Sou grato ao Senhor. Pai, que nesta noite o Teu Espírito Santo, assim como vem me ajudando, me guiando, me dirigindo, que nesta noite eu preciso mais uma vez da ajuda do Teu Espírito Santo, da Tua ajuda, para que tudo que eu possa falar seja conforme a Tua palavra e aqueles que estão nos ouvindo possam, Senhor, entender e compreender a Tua vontade em nossas vidas. Eu oro agradecido, pedindo ao Senhor e agradecendo por todas as bênçãos na vida de todo o Teu povo. Assim, no nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, desde já quero avisar os prezados irmãos que no próximo sábado será a nossa Santa Ceia, no mesmo modo que foi o mês passado, a partir das 9h30 da manhã. Todos ali vão participar. E os irmãos sabem que enquanto nós estiver nesse processo, eu quero manter, irmão, a minha responsabilidade, primeiramente com Deus, com o meu pastor presidente e com a igreja do Senhor. Tenho uma responsabilidade, sei que o momento é difícil, mas Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, sábado será a nossa Santa Ceia, estará o pastor Alessandro, estará os demais irmãos ali, da mesma maneira como foi o mês passado, irmão. E espero que a próxima ceia, não essa próxima, a do mês próximo, mês 6, nós já podemos estar juntos. Mas só isso, só Deus sabe. Não posso afirmar nada. Quero mandar um abraço para todos os dirigentes, juntamente com as suas esposas e as igrejas de cada bairro em que nós temos. Agradecer também a Deus pela vida do círculo de oração, de todo o círculo de oração, também o departamento infantil, departamento de jovem, departamento de adolescente. Que Deus continue abençoando, que Deus continue concedendo graça, que Deus continue a cada dia nos iluminando, nos dando sabedoria, para que a gente possa, irmão, esses dias difíceis, temos consciência de que um dia vai acabar. A forma que vamos voltar ao templo para adorar vai ser momentos gloriosos, momentos de festa. Mas essa festa que eu digo não é de carne nem de pão, é festa de adoração e de gratidão a Deus. Eu creio que muito breve esse dia chegará. Quero, nesse momento, irmão, agradecer aos irmãos que oraram pela família, nosso pastor Silas, que partiu para o Senhor na noite de ontem, no dia de ontem, uma perca muito grande, ali do setor de Barueri, setor 10, ali as nossas condolências à família. E sabemos, irmão, que diante do momento que nós estamos passando, nós sabemos que só Deus é o guarda fiel do seu povo. Somente Deus é o guarda fiel do seu povo. Meus queridos irmãos, e nós vamos falar nesta noite sobre um assunto, dando continuidade. Quero falar na simplicidade, como venho falando. Irmãos, nós estamos falando do Tribunal de Cristo e quero, irmão, dizer para os irmãos que no próximo
Na próxima terça-feira, eu quero mostrar para os irmãos como a igreja não passará a grande tribulação. Não passará. Hoje nós vamos ver perfeitamente, nós vamos falar sobre a grande tribulação. A grande tribulação, irmão, tem um significado de comprimir com força, como pisar uva no lagar e como moer cana no moinho. Eu quero somente dar uma breve introdução. Irmão, sabe, comprimir com força é quando pegar até o ponto que o ser humano não aguenta, que ele não suporta. Pisar uva no lagar, irmão, é coisa tremenda. Agora, quando chega, irmão, é como se fosse moer cana no moinho. Há um certo, antes dessa pandemia, eu estive na casa de um companheiro, não vou mencionar o nome aqui, eu estive na casa desse companheiro e chegou uma hora que ele disse assim: pastor, vou moer uma cana para nós tomar um caldo de cana. Ele pegou, se não me falha a memória, 2 ou 3 canas, e ele cortou, raspou ela direitinho, tirou aquela sujeira todinha da casca da cana e começou a moer. Irmão, e tinha hora que ele dobrava aquele que já tinha passado no moinho, ele dobrava novamente e passava ali. E tinha pedaço de cana que voava fora. E eu me veio, quando eu estava estudando esse tema, esse texto, esse assunto, me veio na consciência. Como que pode o crente passar por uma coisa tão tremenda? Irmão, ele não vai suportar. Ele não vai suportar. Não vai. Então, irmão, olha, só de exprimir, irmão, tem crente, irmão, que por causa de um olhar, por causa de qualquer coisinha já é motivo de não mais querer ir na casa do Senhor, de não querer mais servir ao Senhor. Tem crente que não aguenta, irmão. Agora, tem um significado muito grande, que outra coisa que, dentro dessa pequena introdução, porque Deus fez, foi Deus, tudo, foi permissão de Deus, essa pandemia, permissão, porque o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Foi uma coisa tão rápida, né, irmão? Ninguém esperava. Todo mundo em casa, de repente, foi a vinda do Senhor será no abrir e no piscar de olhos. Agora a grande tribulação, irmão. Eu quero ler uns textos antes, para nós chegarmos e entrarmos, irmão. Porque a grande tribulação, irmão, tem momento, irmão, quem ficar é muito triste. Eu, com pesar, eu mesmo lendo e estudando, na minha simplicidade, eu comecei a ficar assustado. Meu Deus, quem ficar, que irá falar? Que irá proceder? Como irá viver? Aí, lendo, eu quero ler aqui o profeta Isaías, quando ele profetizou. Eu quero falar primeiro das profecias que chegou depois vamos chegar no capítulo 13. Você tiver uma Bíblia e puder acompanhar, amém, será muito bom. Isaías capítulo 13, olha, irmão, o versículo 11 diz assim, olha só, Isaías, o profeta messiânico, capítulo 13, versículo 11, ele diz assim: e visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Os irmãos observem. Então aqui Isaías diz: visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios, e sobre a iniquidade. E farei, irmão, cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Quantos hoje, irmão? Presta bem atenção,
Por isso que quando eu li lá sobre o termo, o significativo, vai ser muito difícil. Já o profeta Daniel, para nós, vamos ler um pouco rápido, Daniel no capítulo 12, e o versículo 1, 12:1, diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe se levantará pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Olha a mão. Tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo se livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Essa parte, mas eu quero ficar na primeira parte. É a primeira parte que Daniel está falando. Aquele que não for achado no livro da vida, que não for nessa ressurreição, imagino que nunca houve angústia. Até outros profetas falaram, Jeremias falou, tempo de angústia de Jacó, dia da ira do Senhor. Deus vai ficar irado. Irado. Agora, irmão, olha o que o Senhor, a gente podemos ler mais algum texto. Amós, no capítulo 5 e o verso 18, Amós capítulo 5 e o verso 18 nos diz assim: Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz. Então será difícil. Trevas será e não luz. Aí a gente volta para Isaías, para nós chegar lá. Não temos pressa. A pressa não dá nada certo. Isaías no capítulo 61, os irmãos vê outra expressão. Isaías no capítulo 61, e o versículo de número 2 diz assim, Isaías, me perdoe, Isaías 6, 61, deixe-me ver aonde eu me perdi aqui. Deixa me ver aqui. Eu tenho coisa que eu estudei, eu marquei, e a gente podemos... Me aguarde a gente podemos falando sobre isso. Como eu disse no começo, será um dia de angústia, dia de grande dor, dia de sofrimento, dia em que o povo não suportará, mas haverá também. Isso nós vamos ver também aqui na palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, eu vou pular esse versículo, que eu marquei aqui na minha Bíblia, no coisa, mas vamos para 61 e 6. Glória a Jesus. Diz assim: Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor e vos clamarão, ministro nosso Deus, comereis das riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Isso é uma coisa em que porque muitos que vão ficar, por causa da gente que se gloria em si mesmo. Esses tais não vai. Agora, uma coisa, agora vamos para o Apocalipse. Vamos para o Apocalipse. O Apocalipse, no capítulo, antes do Apocalipse, irmão, olha que eu não estou confuso não, viu? Vamos ver o que o Senhor Jesus falou no capítulo de número 24. Olha o que o Senhor Jesus falou, capítulo 24, e o versículo de número 21.
24 e 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Irmãos, nunca houve, irmão. Nunca houve. Isso é o Senhor Jesus dizendo. Ele diz aqui, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. Olha quem ficar. Apocalipse no capítulo 6. Aí a gente vamos entrar agora num período, a igreja já está com o Senhor. Mas capítulo 6 de Apocalipse, o versículo de número 17, diz assim: porque é vindo o grande dia da sua ira. Olha a expressão final. Quem poderá subsistir? Tem uma interrogação aí. Vamos respeitar essa interrogação. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá substituir? Pois bem, meus irmãos, aqui nós podemos ver como será. Irmão, essa expressão, quem poderá subsistir? O mundo, por causa da sua maldade, perversos, arrogantes, orgulhosos, pessoas que não respeitaram a liturgia da igreja, os ensinamentos bíblicos, não guardaram a palavra do Senhor, não tiveram o cuidado de estar preparado para o arrebatamento. Não tiveram, agora estou ensinando, você está me ouvindo. E é bom que você ouça, porque hoje nós estamos vivendo uma época, irmão, eu vejo tantas perguntas, aí já começamos a pestilência, sim. Mas nós estamos no princípio de dores, sim. Mas nós não estamos, irmão, na grande tribulação. Eu já vi gente falando, isso é uma grande tribulação. Não é. Não é. Virá tempos bons ainda. Porque muitos precisam voltar, muitos precisam consertar suas vidas. E a gente nunca ouve e diz assim, e quem poderá subsistir? Aí, irmão, vem aqui, irmão, são aquelas pessoas que se atreveram. Irmão, quantos não marcaram a vinda do Senhor? Quantos não marcaram mais nada disso? Podemos ver, irmão, o tempo, a duração desse tempo da grande tribulação será, irmão, de 7 anos. A igreja está 7 anos nas bodas dos cordeiros. 7 anos nas bodas do cordeiro, de festa. Agora, irmão, a grande tribulação vai ser no fim das bodas do cordeiro. Aí vai começar 3 anos e meio. Durante os primeiros 3 anos e meio, irmão, vai ser ano de alegria, vai ser ano de prosperidade. Esse é o governo que nós estamos esperando. Vai ser aqueles anos em que, no capítulo 6 ao capítulo 13, vai ser, irmão, coisas lindas. Vai ser, todos vão observar ali que os primeiros 3 anos e meio, ninguém vai ser aqueles anos, sabe? Vai ter fartura, vai ter bonança. Mas, irmão, o pior mesmo será quando ele quebrar o pacto, conforme Daniel 9:27, que a gente vai ler mais na frente. Mas eu quero, aqui nós podemos ver, aí vai começar, irmão, a operação do anticristo. Aí o anticristo vai começar a operar no mundo uma trindade satânica. Essa trindade, irmão, será o dragão, o diabo, que é um semideus, a besta que subiu da terra, conhecido como o falso profeta, Apocalipse 17, Apocalipse 12. Apocalipse 12, 17 diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Os irmãos já observaram? Porque quem guardava os mandamentos de Deus, ele vai descobrir.
Ele vai descobrir. Porque não tem como a pessoa querer, de uma forma, viver. Porque quando chegar nos 3 anos e meio e começar o anticristo aí, ele começar a mostrar que ele é... Irmão, até tem um escritor que diz que ele será famoso, bonito. Eu não quero saber da boniteza nem da formosura dele. Eu quero ver estar com a formosura e a beleza do meu Cristo, do meu Salvador. E ele será assim mesmo. Ele será assim mesmo. Muito falante, muito... Vai ter uma expressão, ele vai conquistar nações. Ele vai conquistar, irmão, o mundo. Ele vai conquistar o mundo. Até o povo de Israel vai se admirar com ele, da maneira dele se expressar. E aqui nós podemos ver, nesse capítulo, nós podemos ver outra coisa, irmão, que nos chama a atenção. Se você ler esse capítulo 12, todinho ele, não vou ler os 17 versículos, você vai entender. Olha, outra coisa também, no capítulo 13, o versículo 1, aquela besta lá, uma subiu da terra, outra subiu do mar. Olha só, e no capítulo 13, do versículo 1 ao 18, não dá para ler, porque o primeiro texto, do 1 ao 10, é a besta que subiu do mar. Do 11 ao 18 é a besta que subiu da terra. Agora, imagine, e nós podemos ver que Paulo, ele teve a revelação do anticristo. Paulo teve a revelação em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2 e 3, olha, Paulo teve, 2 Tessalonicenses, ele teve a revelação. Por isso que a Bíblia, irmão, ela é maravilhosa. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aí ele vai começar. Ninguém vos engane. Paulo teve a revelação dessas duas bestas. Paulo teve. Quer ver em 2 Tessalonicenses, nesse mesmo capítulo 2, o versículo 7, diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Aí ele vai começar a mostrar quem ele é. Versículo 12, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E agora? Então é melhor estar ao lado de Cristo. E aí começa, já João já teve a visão. João já teve a visão no livro de Apocalipse. Mas, irmão, o que chama a atenção aqui, o falso profeta, está escrito que o anticristo, eles farão milagre. A primeira besta mais o falso profeta é a segunda besta, de Apocalipse 13, 12 e 14, diz assim, 12, para que sejam julgados todos que creram na verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmão amado, no Senhor Jesus, por vos ter elegido desde o princípio da salvação em santificação do Espírito da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançar até agora o nosso Jesus Cristo. O chamado é agora. Por que eu incluí esses 2 versículos aqui? Por quê, irmão? Eu incluí porque nós vamos ver aqui em Apocalipse, viu? Em Apocalipse, no capítulo 13, agora nós vamos ver como ele vai mostrar coisas que vai encher os olhos de muitos. Capítulo 13, versículo 12 e 14. Lá eu li, lá em Tessalonicenses, mostrando a oportunidade de sermos salvos agora. Mas vamos lá, no capítulo 13, o versículo de número 12 a 14 diz assim, versículo 12, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta e cuja chaga mortal fora curada.
e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu e a terra e a vista dos homens, e a enganar os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida e a espada e vivia. Os irmãos já observaram que o falso profeta, irmão, ninguém vai ter poder sobre ele, porque ele vai até fogo do céu. Esse homem tem um poder tremendo, porque foi permitido para ele. Quem ficar na grande tribulação, quando ele dizer assim, está quebrado o pacto, quem subsistirá? Quem aguentar? Outra coisa, irmão, que nós precisamos, ninguém tem poder contra ele. No 13, o versículo 4, você vai entender aqui, ó. E adoraram o dragão que deu a besta e o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ninguém, irmão, vai se levantar. Porque ela tem poder de descer até fogo só na vista dos homens. Então a terra, quem estiver na terra, vai começar a ver que é poderoso, que tem algo tremendo, que não tem igual. E começa agora a ver. O anticristo, irmão, terá um poder político. Irmãos, nós estamos vendo, irmão, que a besta aqui sobre os 10 chifres são 10 nações. E nós sabemos também, irmãos, que teria uma reunião no dia 11 desse mês que passou, se não me falha a memória, que o Papa ele iria reunir para que fizesse um bloco de 10 nações. E os irmãos sabem, Deus não permitiu, porque a igreja está. Tem muitos anticristos, muitos falsos profetas por aí, irmão, mas enquanto a igreja, nós estivermos aqui, ele não terá poder para se manifestar. Quando a igreja for tomada, aí sim, irmão, ele será um chefe político, ele terá um poder bélico, irmão. Ele vai ter um armamento, ele vai começar a armar nações para a guerra do Armagedon contra o povo de Israel. Ninguém vai conseguir. Será um bloco, irmão, que fala sobre os 10 chifres, as 10 nações, que são representados pelos seus chifres, conforme Apocalipse capítulo 13 e o versículo de número 13, e faz grandes sinais de maneira que vai fogo descer do céu e da terra na vista dos homens. Quem vai suportar? Quem vai, irmão? Até fogo faz descer do céu, mostrando o aspecto religioso, que tem poder de orar, de levantar e descer fogo do céu. Mas Deus está permitindo, sabe por quê, irmão? Lê lá de Isaías que eu disse, sobre os arrogantes, sobre os soberbos, sobre aqueles que não deram crédito da sua palavra. Deus vai mostrar para ele, olha, agora está aí, ó. É porque Deus vai, para ele saber, para o povo que ficar na grande tribulação, vai começar a lembrar que era feliz e não sabia. A expressão minha, tá? Era feliz e não sabia. Nunca valorizou. E outra coisa, irmão, o aspecto religioso, portanto, esse religioso ele vai liderar uma falsa igreja mundial, será representada pela grande meretriz. O nome profético, irmão, conforme Apocalipse 17:5, essa será, irmão, a igreja. A igreja 17:5 diz assim: e na sua testa está escrito um nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituição, as abominações da terra. É uma igreja que vai ser ecumênica. Todas as religiões do mundo vai se concentrar nela. Não tem como ela mudar. Ela vai ser ali. Por isso que esse anticristo, ele tem esse poder, como já li, desse fogo do céu, e vai fazer muito milagre, muitas coisas. Agora o que me chama a atenção, irmão, é aqui.
É o que me chama a atenção. Todos os religiosos. Paulo teve, como eu disse, a revelação, e João teve a visão dessas duas bestas. Mas, irmão, me diga uma coisa. Eu vou ler agora, irmão, no capítulo 13. No capítulo 13. Quem ficar vai precisar sobreviver. Quem ficar vai precisar... Você está entendendo? Você está entendendo na minha simplicidade? Manda um joinha aí. Está entendendo? Você está entendendo? Você vai ver agora quem ficar para a grande tribulação. Não vai precisar sobreviver. Agora no capítulo 13, o versículo 17 e o versículo 18, olha, irmão, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque o número do homem, o seu número é 666. Então está aqui. Você vai... Quem ficar, você não, me perdoe. Quero pedir perdão antecipado. Mas quem ficar, eu vou no mercado comprar. Se não tiver o sinal na testa ou na mão, o número ou sinal da besta, não vai comprar. Aí vai desejar a morte. Mas a morte vai fugir. O negócio vai ser, é como dizer, passar pelo moinho mesmo. É como moer cana. É como pisar uva no lagar. Vai ser o extremo. Aí, irmão, vai começar. Para comprar tem que ser registrado, marcado. Já estão fazendo chip para tudo que é lugar, mas a igreja, a noiva do Cordeiro, não receberá chip nenhum, porque já está com Cristo na glória. Amém? Posso ouvir um amém? Do outro lado, dê um amém aí. Dê um amém aí, porque nós não estaremos mais aqui. Então, irmão, o sofrimento será grande. Aqui nós temos uma liberdade de ir para a casa do Senhor. Temos liberdade de cultuar a Deus. Temos liberdade de glorificar o Senhor. Temos liberdade de exaltar o seu nome. Temos liberdade em tudo. Aqui, irmão, nós estamos, irmão, nós somos um país da graça de Deus. Apesar de toda essa imundícia, essa roubalheira, esse lixo de pornografia, esse lixo de televisão, que somos lixo. Mas nós temos um Deus e temos a palavra que nos orienta e nos diz: prepare-se para não ficar para a grande tribulação. Vamos continuar. Irmão, surgirá o anticristo e virá da área do antigo Império Romano. Daniel, no capítulo 9, vamos lá para o livro de Daniel, e porque o sofrimento será muito grande. Que Deus venha nos guardar, que venha nos dar a sua graça para suportarmos o que estamos passando. Daniel 9:26 diz assim: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário. Isso já foi os 70 anos, tá? Isso já passou. E seu fim será como a inundação, até o fim haverá guerra, então determinadas as assolações. Essa determinada as assolações. Ele virá daquela área ali do antigo Império Romano. Agora, irmão, a manifestação do anticristo, o que chama a atenção, que diz a manifestação do anticristo, segue, irmão, a ação de Satanás. Segue a ação de Satanás. Vai seguir a ação dele, e nós vemos isso em Paulo. Paulo referiu-se isso também. E Paulo, irmão, depois de Jesus Cristo, foi Paulo. Não tem como a gente correr. Paulo se referiu em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 9 e 10 diz assim: e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. É aí que o povo de Israel vai descobrir que ele é um mentiroso. É aí que o povo... Esse não é o nosso Messias. Esse não é. É aí, irmão.
e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aí, irmão, que começa, aí, irmão, você já está no mundo oprimido. Você tem que adorar a besta. Se ficar, tem que adorar. Se não adorar, ainda, olha, irmão, ainda vai ter salvação na grande tribulação. Aí, ó, espada no pescoço, cabeça para um lado e corpo para o outro. É o que a Bíblia diz. Eu não estou inventando. Na próxima terça-feira eu irei mostrar para os irmãos de vários escritores que mostram. Eu estou ensinando com base em escritores que foram meus pastores e são meus pastores ainda. Os que estão vivos, os que já descansam no Senhor. Mas o que me chama a atenção aqui, que Paulo, ele disse aqui, ó, e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então o anticristo, ele vai, irmão. Ele tem ali, ele e o diabo ali vão ser ferozes. Hoje, irmão, hoje, nós já passamos situações que muitas vezes, Senhor, eu não vou aguentar. E Deus é o nosso guarda. Deus é o nosso protetor. Por isso que Jesus falou assim, eu não vos deixarei órfão. Vou mandar o Espírito Santo para que guie vocês em toda a verdade, para não se perder. E na oração deles, Pai, eu estou aqui dando uma parafraseada, tá? Para nós entender. Para nós dar uma... Jesus diz, Pai, eu não peço que tire do mundo, mas que livre do mal. Oh, glória a Deus. Dê glória aí, irmão, que nós não vamos passar a grande tribulação, não. Estou falando com alegria no coração. Irmão, ele será personificado o diabo. O anticristo, irmão, será apresentado como se fosse um Deus. Aqui em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Lembra que eu li? E se levantará, e qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, o que se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. O maior imitador de Deus é ele, irmão. Aí tá, é aqui no templo, é nessa construção do templo, porque, irmão, todos nós sabemos que os israelitas, sob a lei e o cerimonial do templo, eles são fiel ali, eles não mudam isso aí. E o templo, irmão, pelas informações que a gente vê, já tem todo o material preparado para construir o templo. Eles têm todo o material preparado para fazer até a coroa do anticristo, para fazer tudo, irmão, eles têm tudo preparado. Eles só não vão ter o aval, porque a igreja está aqui ainda. Mas no dia que começar a construir esse templo, irmão, e vai ser em Jerusalém. Não vai ser na Bahia nem no Pernambuco, não. Desculpa a expressão. Vai ser lá. Aí, sentar no lugar, querendo como ser Deus. Ei, moça, moço, irmão, irmãos, obreiros do Senhor. Irmãos, não é brincadeira, irmão. Você chegar e falar, eu vou comprar um pão para o meu filho. Não tem pão, não. Ou sinal na testa, ou na mão, o nome da besta. E agora? Não, eu adoro a Jesus. Já falei, vamos falar disso aí. Aí agora, irmão, voltando em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, diz assim, pois que quando disser haja paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Isso daqui, irmão, é que quando ele quebrar o pacto, haverá paz e haverá uma grande segurança. Então ele vai dizer, a partir de hoje é assim, para se viver é assim, para trabalhar é assim, para se comer é assim. Aí está aqui, nem as grávidas, nenhuma escaparão, nenhuma. Por quê, irmão? Tem que se cumprir isso aqui. Outra coisa, irmão, vamos agora para os irmãos ver em Daniel 9, 27. Olha o que diz, ele firmará um concerto com muitos, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício de oferta. Na metade da semana, aquele homem que
todas as religiões do mundo, ele era o cabeça, que era o anticristo. Ele ali, ele vai quebrar no meio da semana. Quando ele quebrar, quando ele dizer que haja paz e segurança, que ele começar a mostrar que tem que viver como ele quer, como ele, da maneira dele, da forma dele, aí muitos, irmãos. Aí diz assim, ó, e sobre as asas da abominação virá o assolador, isto é, até a consumação, o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aí nós vamos, esse sobre o assolador, aí nós vamos entrar na guerra do Armagedon depois, irmão. Porque o que virá sobre o assolador é quando esse camarada for pego. Mas vamos ser outro estudo. Não vamos misturar as coisas, não. Estão entendendo? Joinha? Você está entendendo? Glória a Deus aí, tá? Eu não vou misturar muitas coisas, não. A discriminação do anticristo, irmão, é o falso Messias. Vai iniciar, irmão, uma perseguição que nunca houve contra o povo de Israel. Nunca, irmão. Quer ver em Apocalipse, capítulo 16, nunca houve, essa perseguição será ferrenha. Irmão, essa perseguição será uma perseguição que não vai, irmão, só quando Jesus descer com a igreja, para salvar o povo de Israel. Capítulo 16, versículo 13, diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vai sair 3 espíritos imundos semelhantes a rã. 14, porque são espíritos de demônio que traz prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para o congregar para a batalha, naquele grande dia, o dia do Todo-Poderoso. Imagine esses espíritos, irmão, demoníacos, incitarão as nações que, por ordem da besta e do falso profeta, para se concentrar contra Israel. O povo de Israel levantará uma lamentação perante essa grande mortandade, irmão. Será uma mortandade muito grande. Mas estamos no Zacarias, irmão, imagine a guerra. Veja que eu creio que depois você, com o tempo, você vai lendo, você vai estudando, você vai encontrar. Mas aqui, Zacarias, no capítulo 13, olha, irmão, a mortandade. Capítulo 13, versículo 8. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão estipadas, expirarão, mas a 3ª parte restará nela. Já imaginou, irmão? Como será, irmão? Jerusalém, a capital, será tomada, inundada, mais uma vez, com a perversidade e abuso contra, irmão, a população, principalmente, irmão, contra as mulheres. Imagine no mundo inteiro. Será um abuso, irmão. Está no capítulo 14 de Zacarias e o versículo de número 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. Olha, irmão, isso é Deus. Eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Aí é onde Deus vai pelejar, irmão. Agora imagine, irmão, as mulheres serão, quando a palavra forçadas aqui, serão estrupadas, serão judiadas. Imagine, irmão, que coisa terrível será. Pergunto, quem ficar para a grande tribulação vai aguentar, irmão? Vai aguentar? Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas ele disse, tem bom, eu venci. Essas aflições aqui não é para se comparar com o que está reservado no céu para nós. Pois bem, vamos mais aqui a continuação.
Quando Jerusalém estiver cercada, sob a liderança do anticristo, aí os judeus, irmão, olha só coisa linda, já estão perdendo as esperanças. Aí eles clamarão por Deus. Irmão, eles já estão perdendo as esperanças. Aí eles vão lembrar do que Isaías escreveu no capítulo de número 64. Irmão, me perdoe, mas irmão, me perdoe não. Se eu passar alguns minutos, você vai me perdoar, eu vou ler, irmão, do 1 ao 12, porque aqui eu registrei assim, quando Jerusalém estiver cercada, os judeus já estiverem perdidos as suas esperanças, eles clamarão por Deus. É aí que eles vão lembrar do Deus de Israel, do Deus que tirou o povo do Egito, do Deus que vê o povo passar o Mar Vermelho. Eles vão lembrar, irmão, do que dos milagres que Jesus fez em Jerusalém. Capítulo 64, versículo 1, vamos dizer assim: se fendeste aos céus e descesses ao monte e se escoasse diante da tua face, como grande o fogo inflama, e a lenha faz ferver a água, para fazer notório o teu nome e os teus adversários. Assim as nações temessem a tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descia os montes e se escoava diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que neles espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava, participava da justiça, praticava a justiça daqueles que se lembravam de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos neles a eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como os imundos. Olha, irmão, como o povo de Israel, mas todos nós como os imundos e todas as nossas injustiças, como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam, e já ninguém aqui invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Aí eles começam: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, Tu és o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembre-se da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. As Tuas santas cidades estão feitas um deserto, Sião está feita um deserto, Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvamos, nossos pais foi queimada, todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Contateia tu ainda sobre essas calamidades, ó Senhor, ficarias calado e não os aferiria tanto? Irmão, aqui que eles vão lembrar, aqui que eles vão dizer assim, que eles vão lembrar, esse é o nosso Salvador. Entenderam? Amém? Quero ler aqui também Apocalipse, capítulo 1. Eita, irmão, é coisa linda. Nós vamos contemplar isso, porque nós estamos lá de Jesus. Não, Apocalipse capítulo 1, irmão, está aqui, olha o comprimento capítulo 1 e o versículo 7, olha o que aqui diz: eis que venho nas nuvens eis que venho nas nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram todas as tribos da terra se lamentarão. Sim, amém. Aí Deus vai ouvir o clamor dele, do povo de Israel do céu, e Deus vai descer, Jesus vai vir. Eita, irmão, que povo bonito. Vai vir a igreja, ao lado de Jesus, para levar o povo de Israel. Que coisa linda, irmão. Vale a pena ser arrebatado. Vale a pena. Irmão, nesse momento, Jesus descerá visivelmente. Aí todo olho, irmão,
todo mundo, o universo inteiro verá. Descerá com seus santos anjos e a igreja que for arrebatada e os anjos. Vamos ler Judas. Judas é só um livro. Judas, o verso de número 14, olha que diz, irmão, é um cumprimento disso que vai acontecer. Judas, verso 14, e deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos que condenam dentre ele, todos os ímpios, porque todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Que coisa maravilhosa. Eita, irmão, vamos ficar atentos ao soar da trombeta. Vamos ficar atentos. É muita alegria. Aí aqui, irmão, esta é uma dura, está tão dura, tão grande, será tão grande, irmão, sonhada a conversão nacional de Israel. Essa é tão esperada, sonhada a salvação nacional de Israel. É aqui que vai dar, é aqui que vai dar. Não haverá outra, né, pastor? É aqui que vai, é aqui que vai. Irmão, o espírito de graça, de súplica, os judeus chorarão muito, reconhecendo Jesus como seu Messias e Salvador. Finalmente, suas vidas serão salvas. Vamos lá, para a gente ver na Zacarias, finalmente as suas vidas serão salvas. Finalmente. É nacional. Mas a igreja já está com Cristo. No capítulo 12 de Zacarias, o versículo de número 10, diz assim, capítulo 12 e o versículo 10, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia, porque o unigênito, e chorarão amargamente, porque ele, como se chora amargamente pelo unigênito. É lá mesmo, porque foi lá em Jerusalém. Agora, irmão, o que mais chama a atenção, que lindo, que a salvação do povo de Israel. Jesus desceu. Pronto, assim toda Israel será salva. Vamos para Romanos, Paulo, por isso que o apóstolo Paulo, ele fala a coisa. E aí depois eu vou dar umas considerações. Romanos, capítulo de número 11, o versículo 26. Vai se cumprir isso aqui, irmão. Vai se cumprir aqui, o versículo 36. O 26 primeiro. O 26, me perdoe. O 26. E assim toda Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E assim toda Israel será salvo, como está escrito. Nós vimos lá em Zacarias, no capítulo 12, o versículo 10, e desviará de Jacó as impiedades. Aí, quando nós chegarmos no verso 36, Paulo diz assim, quando Paulo fez aquele hino de adoração, Paulo dizendo para os romanos, olha, vocês mataram o meu Salvador, vocês levaram ele à cruz, vocês fizeram tudo isso, mas aqui vem a salvação dos judeus. Aí ele diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Pode ouvir um amém? Oh, glória! Isso é lindo, irmão. Você não sabe, irmão, esses dias que Deus tem nos proporcionado a ficar no isolamento em casa, faz com que a gente fale assim, Senhor, logo nos buscar. Aí ele diz assim, ainda tem um grupo que precisa se libertar, ainda tem um povo que precisa sair do pecado, da iniquidade, da promiscuidade, sair do anonimato, sair das coisas mundanas. Precisa deixar, irmãos.
Aí aqui, pronto, aí começa. E quando todas as nações estão reunidas, aí começa, irmão. Ah, irmão, ainda vai ter uma coisa, todas as nações. E Jesus já está ali. E aí vai ser reunida todas as nações para no Vale de Josafá ou Vale de Jeziel, que na grande planície do Amagedon, para batalhar no dia do Todo-Poderoso. Irmãos, a grande tribulação, o povo de Israel aqui agora, as nações vão vir para destruir. Aí agora que a gente vamos ver Todo-Poderoso. Joel, no capítulo 3, o livro de Joel, por quê? Nós estamos na grande tribulação ainda. A guerra não acabou ainda. E Joel, deixa eu me ver aqui. Joel no capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu não vou falar para você já ler aí, porque nós estamos falando na live, né? Mas deixa eu procurar aqui, não tem problema. Joel, capítulo de número 3, versículo 1 e 2 diz assim: porquanto, preste bem atenção, porquanto, eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Tá vendo, irmão? Deus falou, vou levar até lá. E ali no Vale de Josafá, irmão, já houve grandes batalhas lá do povo de Israel. E o povo de Israel sempre venceu. O povo de Israel sempre venceu. Mas Deus tem que levar ali. Apocalipse no capítulo 16. O cumprimento desta palavra. Apocalipse capítulo 16. O versículo de número 14. Capítulo 16, versículo 14 diz assim: porque são espíritos demoníacos que fazem prodígios, quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso. Eis que venham como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestiduras e tal e tal. Isso aí nós já passamos, amém? Mas tem que ler. Isso aí é coisa. Agora, o versículo 16. E os congregaram no lugar, em hebreu é chamado Amagedon, porque é ali no vale de Josafá, em hebreu é chamado o vale do Amagedon, porque esta batalha tem que haver. Por que tem que haver, irmão? Ela tem que existir, porque o povo de Israel estava espalhado, ali se congregaram todo mundo, trouxeram todo mundo para isso aqui. Nós estamos, não está no final da grande tribulação ainda não, tem uma coisa ainda que precisa passar ainda. Este lugar hoje, este lugar já houve grandes batalhas no passado de Israel. O Apocalipse 16 e 3 diz assim: e o segundo anjo derramou a taça no mar, que se tornou em sangue, como de um outro, e morreu no mar toda alma vivente. Irmão, que o tempo não dá, mas a gente poderia falar sobre os 7 selos. Outro dia eu falo exclusivamente sobre os 7 selos que será derramado sobre... Isso é depois do milênio. Depois do milênio vai ser solto, mas depois vamos deixar isso para lá. Né? Apocalipse capítulo 13, o versículo número 4 diz assim: adoraram o dragão e deu à besta o poder de adorar a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? Então agora, o próprio Deus fez todos ir ali no Amagedon. O próprio Deus preparou para o desfecho final. Para o desfecho final. Vamos aqui. A maior tropa, agora que coisa linda, a maior tropa ficará no Amagedon. Ao norte de Israel, uma parte das tropas em Edom, e ao sul de Israel, uma parte ao norte e outra parte ao sul, esperando a ordem divina, que isso nós podemos entrar na semana que vem. Mas eu vou ler os versos que diz isso aí, porque quem falou isso aqui foi Isaías. Isaías, vamos para Isaías, espero que eu não marquei errado, mas eu creio que Isaías,
No capítulo de número 34, Isaías 34, as horas já estão mandando quase dizer assim, pastor, está na hora de parar, mas você me dê mais uns minutinhos, por gentileza. Isaías 34, posso ouvir um amém? Glória a Jesus. Isaías 34, versículo 5 e versículo 8, diz assim, versículo 5 diz assim, porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre Edom descerá sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia de gordura de sangue, de cordeiro, de bode, de gordura, de rim de carneiro, porque o Senhor tem sacrifício em brasa e grande matança na terra de Edom. Tem que se cumprir lá. 7. E os unicórnios descerão com ele e os bezerros, como os touros, e a sua terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá. Agora o 8. Porque será o dia da vingança do Senhor, o ano da retribuição pela luta de Sião. Isaías estava falando da guerra do Armagedon. Aí nós vamos para Isaías 63, o profeta messiânico. Só quem podia profetizar sobre isso aí, pastor Alessandro, era Isaías. Eu não tinha outro para profetizar. Era ele que ele profetizou o nascimento, toda a vida de Cristo, sua morte e ressurreição. Isaías disse tudo. Agora Isaías 63, agora olha só, irmão, porque essa guerra, ela vai aqui. Isaías 63, versículo 1, diz assim, quem é este que vem de Edom de brosa? Converte tintas, este é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. 2. Porque está vermelha as tuas vestiduras e as tuas vestes como daquele que pisa uva no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e o esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança está no meu coração, e o ano dos meus redimidos chegarão. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem susteve, pelo que o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embrigarei no meu furor, e a sua força derribarei por terra. E aqui até as vestes de Jesus vai ficar manchada de sangue. Segundo o escritor, eu lendo o livro, ele diz que aqui serão as vestes do mestre na batalha, que ele vai lutar, mostrar para o seu povo que ele morreu na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o povo de Israel, a menina dos seus olhos, ele diz, João, veio porque era seu, mas o seu não receberam, mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito e chamado filho de Deus. E lindo, irmão. E todos nós, agora, irmão, o que me chama a atenção, isso a gente falar semana que vem, Jesus vai vir com seus anjos tudo montado de cavalo, nós vamos vir a pé? Hein, pastor Alessandro? Não, vai todo mundo montado também, irmão. Vai ser uma guerra, irmão. Irmão, a igreja será, irmão, a coisa mais linda. Nós estamos à direita de Jesus. Descemos com seus santos anjos. É a igreja. Agora, escute aqui. A grande tribulação. Será que você vai suportar? Você, hoje, vai ver notícia de pessoas passando fome, mas estão socorrendo, estão levando cesta básica, estão levando roupa. Então, porque o brasileiro sempre condoeu com a dor do próximo, nós brasileiros. Mas o que chama atenção, irmão, nesse momento, de dor que o mundo está passando, um socorre o outro. Os irmãos vêm aqui e me socorrem, um outro me ajuda. Agora, irmão, depois que a igreja ser arrebatada, 3 primeiros anos, que coisa linda,
Esse é o pastor que eu queria, né, irmão? Tem muito que fala, né? Esse é o pastor que eu queria, tá vendo? Esse é o Cristo verdadeiro. Com 3 anos e meio, ele está sentado no lugar parecendo ser Deus, vai querer dar ordem, o povo de Israel diz, não, esse não é o Messias verdadeiro, esse não é o Messias. Aí ele vai perceber, quando ele perceber, aí ele vai querer que todo mundo adore ele, aí ninguém vai querer adorar, aí vai querer comprar comida, vai querer comprar isso, vai querer vender aquilo, você não vai ter direito de nada. Para você ter direito daquilo que é seu, você que ficar, depois do arrebatamento da igreja, você que ficar, aquilo que é seu não é mais seu. Você vai querer comprar, você vai ter que ter a marca na testa ou na mão da besta. Ah, você hoje diz assim, mas tanta coisa. Irmão, quando arrebatar a igreja, que nós já lemos no ensinamento passado, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais choro, Jesus vai enxergar o nosso lágrima, irmão, será bênção. A grande tribulação é sofrimento. Irmão, pensa num aperto. Vou simplificar aqui, não é uma linguagem simples. Quando você está com uma cólica de rim, que você não suporta, que vai no médico, o médico passa remédio antibiótico, e aquela cólica não passa, será maior ainda. Sabe a dor de parto que só as mulheres, essa dádiva Deus deu para as mulheres, só elas sabem essa dor, será pior ainda. Sabe, irmão, quando você sofre algo que você não vou suportar, lá, irmão, será triste. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte, que na grande tribulação você vai sofrer. Se você morrer sem Cristo, você vai para o juízo final. Lá, as suas obras, lá no juízo final, no trono branco, lá será julgado as suas obras, daqueles que morreram sem salvação. Agora, irmão, porque é lá que vai os mortos, o inferno vai dar os seus mortos, é lá que o mar vai dar os seus mortos, mas na grande tribulação, aquele que ficar não vai suportar. Agora, irmão, a oportunidade é essa, que Deus conceda a você a oportunidade de se consertar, de deixar o orgulho, de deixar essa grandeza, de deixar esse negócio. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu vejo muitos pregadores dizendo aí que, irmão, eu não vou passar a grande tribulação. Ah, pastor, mas nós já estamos... Você está, eu não. Jesus não buscou a igreja ainda. Ah, mas nós estamos no princípio de dores. Ei, o princípio de dores é mais um apertinho, viu? Se conserte quando você pode. Sabe, irmão, tem gente que diz assim, eu não gosto daquela pessoa. Cuidado. Não juro para não ser julgado. Cuidado, porque naquele dia não tem, quando ele quebrar o pacto, não tem como dizer. Ah, mas o senhor tem que fazer assim. Não. Você que vai comer? Vai. O sofrimento vai ser grande. Como Jesus disse, irmão, que muitos vão desejar a morte, mas não vai. Várias parábolas vão se cumprir. Já estou se cumprindo, irmão. Um dos maiores sinais da vinda do Senhor Jesus é esse aqui. Que, irmão, repentinamente, um vírus fez você calar a boca. Um vírus fez você ficar quieto. Um vírus fez você refletir. Um vírus fez você sentar. Um vírus fez você lembrar. Um vírus está fazendo eu refletir da minha salvação. Um vírus. Um vírus. Onde está o verdadeiro amor? Onde está a verdadeira dedicação ao Evangelho? Ou nós voltamos mais dedicados, mais crente, ou então, irmão, vai ser difícil. Porque na grande tribulação, apertos e mais aperto. Apertos e mais aperto. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus conceda a você graça. Que Deus conceda a todos nós, irmão, o prazer e a felicidade de nós sermos fiel até a morte para subirmos nessa primeira ressurreição. Para subirmos com Cristo, passarmos no seu tribunal, ganharmos a nossa coroa, ganharmos nossos galadão, ganharmos a nossa vida eterna. E quando Jesus vem batalhar pelo povo de Israel, nós venhamos junto com o Senhor. Todo olho verá. Irmão, pense bem. Por que você parou? Por que você deixou as coisas de Deus? Não aceite convite.
que não lhe leva a lugar nenhum. Amém? Vou orar por você. Quero mandar que todos continuem orando para que nós possamos, irmão. Para que nós possamos refletir. Segundo o escritor, diz que o sangue dá do freio na boca dos cavalos. Já pensou, irmão? Meu Pai, que Deus tenha misericórdia do povo no mundo. Que Deus tenha misericórdia da minha alma. Deus tenha misericórdia da sua igreja na face da terra. Se nós nos aprofundássemos mais, irmão, a noite inteira ainda era pouco para falar desse assunto. Tem muitos momentos difíceis da nossa vida que a gente diz, não vou suportar mais. Mas você viu aqui, poucos versículos que eu li, mas você entendeu. Para quem ficar não vai ser fácil. Você vai ser mas você não tocava, você não cantava, você não se expressava bonito. Você não falava aqui no arrebatamento da igreja? Vai ter que dar explicação. Não vamos ficar para dar explicação. Vamos subir para diante do Cordeiro, nós dizer para ele, Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Amém? Oremos. Querido Deus e Pai, no nome precioso de Jesus, eu oro agradecido ao Senhor por esta palavra, Pai. Sei, meu Deus, que a tua igreja não passará pela grande tribulação. Porque, Pai, muitos não suportam hoje as lutas. Não suportarão. E sei, meu Deus, nós devemos estar preparados com as vestes brancas, com as nossas vidas no altar, com as nossas consciências limpas diante de Ti, diante dos homens. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Dê uma noite de paz, uma noite de bênção para todos. Receba, Pai, a oração dos teus filhos da tua igreja. Pai, nessa pandemia, quantos já estão passando de fome? Quantos já não morreram de fome, Pai? Quantos, meu Deus, estão passando por dificuldade? Pai, tenha misericórdia. Nós vivemos num mundo de uma imundícia, de uma política suja, mas nós sabemos que a verdadeira justiça e o verdadeiro governo será no milênio, quando o Senhor, nosso Salvador, implantar o seu governo aqui na terra. Deus, no nome de Jesus, eu te agradeço não só hoje, mas para todo sempre. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.